Gente, vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo conhecido. Versículos 1 e 2, vou especificamente falar sobre 1. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Nós estamos aqui lendo a carta aos Hebreus. Enfim, a gente se refere aqui dizendo o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, o escrito aos Hebreus. Isso porque o autor desta epístola, desta carta, não é identificado dentro dela, ele não se identificou. E daí surgem especulações: quem escreveu essa linda carta? Essa epístola aos Hebreus é lindíssima, é muito profunda, é de uma riqueza enorme. Mas daí alguns vão dizer: olha, eu acho que quem escreveu foi Barnabé. Tem muitos comentaristas que atribuem a escrita dessa epístola a Barnabé, pois ele era um levita, ele tinha conhecimento dos rituais, enfim, da ação da lei cerimonial, e ele vai falar em Hebreus, pegando muitas coisas da lei cerimonial. Então, olha, deve ser o Barnabé. Outros dizem: não é Paulo. Mas alguns vão discordar que o jeito que se escreve, a maneira, não é. Outros dizem que é. Daí uns vão colocar o Apolo, talvez foi Apolo, que era eloquente, conhecedor das Escrituras. Outros vão dizer: talvez seja o Lucas. E aqueles que dizem: olha, acho que é o Silas, o companheiro do Paulo. Eu sou dessa opinião, deve ter sido Silas, né? Enfim, mas a questão é que ninguém sabe, certo? É o que Orígenes, ele, ao comentar sobre a carta aos Hebreus, ele disse: quem realmente escreveu a carta, somente Deus sabe. Somente Deus sabe. Não há nenhuma menção em algum outro escrito da época, dos pais da igreja, sobre quem escreveu. Não, mas a grande bênção é que ela existe. A grande verdade é que o Espírito de Deus ungiu esse escritor. E o autor aqui, que lemos aqui esse versículo, ele vai no capítulo 11. Capítulo 11, ele vai discorrer agora sobre os heróis da fé. No entanto, antes de começar a falar sobre os heróis da fé, ele vai trazer uma definição sobre fé, que é essa do versículo 1. Uma definição. E quando a gente lê essa definição, fica muito claro que o propósito dele não era conceituar o tema de maneira longa e exaustiva, fazer um tratado sobre fé e abordar vários aspectos. Não. Ele fez aqui uma definição curta, muito clara. Ele conceitou de maneira simples, mas não simplista. Não simplista, a respeito do que é fé. Essa definição de fé que lemos aqui, embora simples, mas ela chama os mais sedentos a uma busca mais dedicada sobre fé e o seu significado. E nós vamos, então, à busca de um entendimento melhor sobre fé. Um entendimento melhor. Sabe, na semana passada, nós vimos no estudo anterior,
que os cristãos hebreus, eles estavam enfrentando dificuldades enormes. Se você não assistiu o estudo da semana passada, vai ao nosso site, busque resgatá-lo, vai no YouTube, e é uma continuação do que houve, do que a gente falou na semana passada. Mas os cristãos hebreus estavam enfrentando grandes dificuldades. E, para que eles as superassem, eles precisariam de fé. E é sobre isso, então, que o autor aos Hebreus está falando. Se eles não se firmassem na fé, eles iriam sucumbir àquelas adversidades que passavam. Gente, de igual maneira, eu e você vivemos dias difíceis. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis. E se nós não nos fortalecermos em fé, na fé em Cristo e no poder dEle, o enfrentamento dessas dificuldades será muito mais duro. E haverá uma dificuldade maior para superar o que se vive hoje. Mas, se tivermos fé, buscarmos e crescermos nela, nós vamos enfrentar. E vamos passar por isso. Vamos suplantar todas essas coisas. Mas precisamos de fé, precisamos aprender sobre fé. Esse termo, fé, lá no grego, pistes, no dicionário vai dizer que é uma convicção da verdade de algo. É uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. O dicionário vai dizer que geralmente a questão da fé inclui a ideia de confiança e um fervor santo. Essa é uma definição do dicionário do grego, não nos nossos, mas a partir desse dicionário do grego. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e a melhor maneira de entendermos fé é a Bíblia, aqui o autor vai dar o conceito que nós estamos estudando, e na sequência ele vai dar exemplos de pessoas que tiveram fé. E quando nós olhamos na Bíblia, esse termo fé é usado no sentido de acreditar em Deus para ter acesso às coisas que Ele dispõe a nós em suas promessas. Repito, fé é no sentido de crer em Deus para ter acesso, para acessar as coisas que Deus dispõe para nós. Deus tem as coisas e Ele as dispõe. Ele diz, isso é para vocês. Para que possamos acessar isso que Ele dispõe, nós precisamos de fé. De fé. Mas em algumas outras passagens da Escritura, esse termo, fé, diz respeito à doutrina. Doutrina. Judas, no 3º versículo do seu livro, só tem um capítulo, né? Judas diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Em que contexto que está esse texto de Judas? O contexto está quando ele está falando de desvios doutrinários. Ele está falando aqui de doutrina
doutrina. E os destinatários de Judas, então, Judas está dizendo que eles deveriam batalhar pela fé, e ali é doutrina. Então, fé, dependendo do contexto bíblico, ela fala de doutrina. Mas quando nós lemos Hebreus, capítulo 11, o sentido da fé é mais no aspecto de crer, para que possamos ver as promessas de Deus cumpridas em nossa vida. Deus tem as suas promessas, mas para que elas se cumpram, precisamos crer nelas. E esse capítulo vai discorrer acerca disso. Esse versículo que lemos, essa definição que o texto vai nos trazer sobre fé, é construída sobre dois termos. Um é certeza, o outro é prova. Dois termos. Ele vai construir a definição baseado nesses dois termos. Confiança e prova. E nós vamos refletir acerca deles para que a gente tenha, então, esse entendimento mais amplo a respeito de fé. Nós lemos aqui, e o texto diz, então, que fé é a certeza. Ele está definindo fé como certeza. Fé é a certeza. O que quer dizer esse termo certeza lá no grego, na língua original da Bíblia? Ela quer dizer fundação, que é base, aquilo que tem existência atual. Esse termo quer dizer também substância. Fé é a substância, diz a palavra de Deus. Substância é aquilo que é real. Certeza, algo real. Está escrito, então, na Bíblia que esta fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza daquilo que se espera. Se estamos esperando, não aconteceu ainda. Não está no presente, não aconteceu. A Bíblia diz que nós não vamos esperar naquilo que já está na nossa vida, mas aquilo que virá. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos, que se espera. E o que se espera, estamos esperando objetivamente, fisicamente, não aconteceu ainda, mas fé é a certeza daquilo que esperamos. Quando se fala em esperar, e a gente vai pensar no momento em que vivemos hoje, quando se fala em esperar, instintivamente surge no nosso coração, e a pergunta é: por quanto tempo terei que esperar para voltar ao normal? Eu já disse isso algumas vezes, sabe? Não é fácil a gente estar aqui dentro e ver todas as cadeiras vazias, e a gente está esperando para ver esse lugar novamente cheio, com você aqui dentro, no mesmo momento, louvando, adorando a Deus. Mas a gente está esperando, e a pergunta é: por quanto tempo vamos ter que esperar para voltarmos ao normal? Sabe qual é a resposta? Não sabemos. Não sabemos ainda. E a sequência do capítulo vai falar de exemplos de pessoas que tiveram que esperar por muito tempo e outros que não tiveram que esperar por muito tempo. Quando nós pensamos na vida de Abraão,
que Deus lhe prometeu o filho, mas o Isaac demorou muito tempo. Quando o texto vai falar sobre as muralhas de Jericó, eles não esperaram anos como Abraão teve que esperar. Foi 7 dias. 6 dias, uma volta em cada dia. No 7º dia, 7 voltas, e tocando trombetas e grito, a arca na frente e as muralhas ruíram. 7 dias. Então, quanto tempo, eu não sei, mas a questão é que Deus é Senhor do tempo. E a fé precisa estar sempre presente, independente do tempo. E nós somos chamados a esperar com convicção que Deus irá cumprir o que Ele prometeu. A fé é a firme confiança de que no futuro algo que foi prometido por Deus realmente vai acontecer. Fé é a fundação na qual podemos construir e colocar nossas esperanças. Fé é essa fundação e eu posso colocar minha esperança nela. E isso não vai ruir, porque é um fundamento, é uma fundação forte. Posso esperar no que Deus me prometeu. Um comentarista, ele usou uma metáfora que eu achei muito interessante. E ele afirma que a fé é o título de propriedade das coisas esperadas. Título de propriedade das coisas esperadas. Eu não vejo ainda, mas eu tenho título de propriedade, já é meu. Não aconteceu ainda, mas já é meu. É um título de propriedade. Seria mais ou menos do que você comprar um imóvel na planta. Você não está dentro do imóvel, mas já está pago, é teu, você tem o título de propriedade. É uma questão de tempo. E a construtora é confiável, é absolutamente confiável. A construtora é a melhor que existe. Nunca falhou e nunca vai falhar. E ela diz que vai entregar. Você não tem ainda, mas você tem o título de propriedade. Fé é isso, fé é o título de propriedade de algo que ainda não está na nossa mão, mas que já é nosso. Esse mesmo comentarista, o Kistmarker, ele também disse que nem toda, ele faz também uma colocação, ele diz que nem toda a convicção é igual à fé, mas a convicção é equivalente é o equivalente da fé quando a certeza prevalece, mesmo que faltem evidências. Deus diz que Ele vai fazer. Deus diz que vai responder a nossa oração. Deus diz que Ele vai suprir. Deus diz que estará conosco. Deus diz que as coisas vão acontecer. Ele disse, mas não há uma evidência humana e palpável de que isto venha a acontecer, humanamente falando. Mas mesmo assim eu creio, mesmo que não hajam evidências, mesmo que se olhe para o horizonte e diz, o que é que tem lá? Não vejo nada no horizonte. Como que eu vou superar isso? Mas a fé continua acreditando, ela tem esse título de propriedade. Não, isso já é meu. Eu vou vencer. Esta vitória já é minha. Deus é fiel. Ele vai fazer alguma coisa, não sei quando, como, nem o que, mas Ele vai fazer. Eu tenho isso. Eu tenho o título de propriedade dessa bênção.
Então, fé tem a ver com isso. Agora, quando olhamos para o nosso hoje, como é que a gente tá contemplando o amanhã e projetamos o nosso amanhã? O que é que estamos esperando no futuro? O momento é desafiador. E as previsões não são nada boas em termos econômicos e tudo mais. Quando passar, a recuperação da economia e tem muitas coisas. E nesse aspecto não são nada boas. Não se sabe a curva, como é que ela está, quando vai parar, o que vai acontecer. Contudo, como filhos do Deus Todo-Poderoso, nós somos filhos do Todo-Poderoso. Nós podemos ter uma perspectiva diferente do nosso futuro. Isso não quer dizer que será fácil, mas sim que será possível. Repito, não quer dizer que vai ser fácil, mas que será possível, pois o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu não posso deixar de crer. Eu tenho que crer que Deus vai agir, que alguma coisa vai acontecer. Alguém diz, não, mas sabe o que é, Silas? Isso é o fim do mundo, é o fim dos tempos. E a Bíblia fala disso. Sim, eu sei disso e eu não nego isso. No entanto, a Bíblia não diz que no fim dos tempos Deus deixaria de cumprir as suas promessas. Deus deixaria de ser o Todo-Poderoso. Deus deixaria de ser Deus. Fim dos tempos fala de dificuldades, mas Jesus disse assim, eu vou estar com vocês sempre. Antes de ascender aos céus, de subir aos céus, depois de ressurreto, Jesus disse, e essa primeira audiência de Jesus que viu a ascensão, eles enfrentariam grandes dificuldades, os apóstolos enfrentariam grandes dificuldades, mas Jesus disse assim com eles, eu vou estar com vocês, todos os dias, até o fim, vou estar com vocês. Então, nós precisamos crer nisso, que Ele estará conosco, e Ele vai nos suprir. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele foi encarcerado. Um dos encarceramentos dele foi em Roma, num lugar escuro, num lugar horrível. E falam, isso não está na Bíblia, que naquele lugar não tinha água. Repito, não está na Bíblia isso. Isso é história, isso é coisas que a tradição conta. Então, muito embora não dê para afirmar com toda certeza, mas isso é muito interessante e eu não duvido, eu acredito, que ele orou e surgiu água naquele lugar que não tinha água. Sabe, o Paulo passou por um momento difícil. Ele precisava de água e não lhe faltou água. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Eu creio que nós estamos vivendo em tempos que nós precisamos crer. Eu creio que Deus, o Deus do impossível, agirá e fará coisas impossíveis. Mesmo que haja escassez, o Deus do impossível irá agir. Eu gosto de pensar, já citei algumas vezes, Jesus diante
de uma multidão, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E os discípulos vêm e dizem: Senhor, manda o povo voltar para casa, porque não tem comida para tudo isso. Jesus disse: se eu enviá-los de novo para casa, eles vão desfalecer no caminho, eles vão morrer de fome. Jesus disse: deem vocês de comer a eles. Eles responderam: sabe, aqui não tem nada para comer, a gente já vasculhou, só tem um moço aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus disse: tragam a mim esses 5 pães e 2 peixes. Ei, o que era 5 pães e 2 peixes para uma multidão? 5 pães e 2 peixes na mão da multidão não dava para nada, mas 5 pães e 2 peixes que são trazidos a Jesus, daí dá para todo mundo. Aquele menino abriu mão, entregou o pouco que tinha a Jesus. Jesus pediu, ele deu. Eu quero desafiar a você a não reter o que Deus tem nos pedido. Eu quero desafiar a você a, em qualquer tempo, ser fiel no seu dízimo. Eu quero desafiar a você a não deixar de ser fiel. Coloca na mão de Jesus, porque se o que for para ser colocado na mão de Jesus ficar na nossa, vai ser só aquilo, e será limitado, e na hora que acabar, acabou. Mas se nós colocarmos nas mãos dele, confiarmos que ele vai fazer alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer, ele vai multiplicar. Sim, vivemos em tempos difíceis, em dias desafiadores, mas sabe, eu creio que se nós, como povo de Deus, clamarmos, Deus vai agir. Eu creio que Deus é poderoso para fazer algo diferente na nossa terra e no nosso país. Tanto creio que hoje acho que vai ser o 28º dia, que se Deus quiser, eu vou estar lá na janela da minha casa, orando junto com você pela nossa terra, buscando a face do Todo-Poderoso. Eu creio, eu não conheço o futuro, mas eu creio num Deus que conhece o futuro, que pode agir no nosso futuro, e Deus age em respostas às orações do seu povo. E nós, como povo de Deus, precisamos agir com fé, crendo, orar com fé e crendo. E com a graça de Deus, sabe, nós vamos fechar lá 40 dias de oração na janela, orando todos os dias e nos cultos e tudo mais. Então, fé, essa esperança, essa confiança naquilo que esperamos. E, em segundo lugar, o que ele colocou no versículo? Em segundo lugar, o versículo nos diz que a fé é a prova das coisas que não vemos. Fé é a prova das coisas que não vemos. E essa segunda afirmação corrobora a primeira. E esse termo prova, ele refere-se a algo que foi verificado, que foi testado, que foi provado. Ao escolher esse termo, o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, comunica que a verdadeira fé não é insegura, não. Fé não é um salto no escuro, pois já provou ser um meio pelo qual Deus realiza no futuro o que não se vê com os olhos físicos no presente. Fé, dentro dessa definição, sabe, é algo que está provado, funciona mesmo.
O Espírito de Deus, por meio do autor, está dizendo: ei, esse negócio de fé funciona, fé é a prova, está provado, não é uma incerteza. Fé em Deus é provado, é um meio pelo qual Deus realiza no futuro o que não se vê com os olhos físicos no presente, mas Ele faz. Nós somos chamados a crer em coisas que ainda não se materializaram e não são uma realidade que a gente que está diante dos nossos olhos físicos, mas que existem em Deus. Não vemos a mudança acontecida. Nós podemos não ver hoje as situações resolvidas, nós não vemos hoje, mas isso já existe em Deus e no tempo determinado se manifestará a nós, se manifestará às nossas vidas, se manifestará nas áreas da nossa vida, elas vão se manifestar. Eu já citei aqui, Jesus nos disse: eu estarei sempre com vocês, Mateus 28, 20. Isso quer dizer que o Senhor está conosco hoje e estará conosco amanhã. Ele se manifesta hoje e não vai deixar de se manifestar no futuro. Diante disso, eu e você precisamos enxergar o futuro com os olhos da fé, contemplando as promessas de Deus realizadas em nosso amanhã. Em nosso amanhã. E assim será. Jesus disse, Mateus 8,13, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Em que cremos? No que temos crido? No que temos crido? No que temos crido? Deus prometeu. Gente, vale lembrar, deixa eu ressaltar uma coisa, que Deus só tem compromisso com o que Ele prometeu e que está em linha com a palavra dEle. Deus só tem compromisso com as promessas da palavra dEle. E é muito importante que a gente lembre do fato que a maioria das promessas de Deus estão condicionadas a algumas ações nossas. Estão condicionadas a um compromisso com Ele, a fidelidade a Ele, a obediência a Ele e também a nossa fé. Deus não tem compromisso com qualquer coisa que venha passar na minha cabeça, que eu simplesmente que eu desejo, que eu queira. Não. Deus tem compromisso com a palavra, com as promessas da palavra, o que está em linha com a palavra dEle. Estamos hoje, o que vai acontecer no futuro? Nós temos que enxergar o futuro em fé. Com essa fé, que é essa substância, que é esse fundamento sobre o qual nós podemos depositar a nossa esperança. Saber que a fé é algo que é aprovado, que não é um salto no escuro, que o que Deus promete, Ele cumpre. Nós temos que esperar então e olhar para o futuro dentro dessa perspectiva. Mas quando a gente está pensando em futuro, não nos esqueçamos do futuro, dos futuros, que é a eternidade.
Nós falamos sobre o futuro, coisas aqui desse mundo, o que vai acontecer depois que passar, como é que é. Ok, tem esse futuro terreno. Mas precisamos pensar sobretudo no futuro dos futuros, eternidade. Eu e você precisamos estar preparados para isso. 1 Coríntios 15, 19, a Bíblia diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A Bíblia está dizendo, sim, temos que esperar em Deus nesta vida, mas a Bíblia está dizendo, se esperarmos em Deus só para esta vida, se eu estou com foco em Deus só para esta vida, e eu não estou me preocupando com a eternidade, isso é um problema sério. E a Bíblia diz que eu sou digno de compaixão. Almeida e Atualizada diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aquele que só tem olhos aqui, não contempla a eternidade, a Bíblia diz que é dos mais miseráveis de todos os homens. Estamos pensando no futuro, olhando para o futuro, confiante nas promessas de Deus, estendamos mais essa visão para a nossa eternidade. Sonhemos com o futuro em fé, mas o nosso maior sonho com relação ao futuro precisa ser o céu. Pois se nós não chegarmos no céu, nada terá valido a pena. Se você não chegar no céu, não adiantou nada. A nossa maior luta, a nossa maior perseverança deve ser para alcançar o céu. O futuro mais importante de todos os futuros. Sim, que o nosso olhar para o futuro contemple, sobretudo, a eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade, a vida desse mundo, dessa terra, ela é dirigida de maneira ainda melhor e caminha ainda melhor. Jesus disse, sempre é bom lembrar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas virão por acréscimo. Você, como uma pessoa chamada por Deus, chamada para influenciar, chamada para liderar, você chamado para ser uma testemunha, um facilitador de grupo pequeno, alguém para influenciar pessoas, para conduzi-las a Cristo. Como gente de Deus, como cristãos, filhos e filhas de Deus, como liderança no reino de Deus. É tempo de caminharmos nesta fé. É tempo de estimularmos as pessoas a esta fé. Eu desafio você a tomar esse texto que você tem acesso, você pode baixá-lo e compartilhar com mais alguém. Lidere alguém a essa fé, influencie alguém a esta fé. Deus tem nos chamado para isso. É tempo de desafios para mim e para você nas áreas da vida, mas é oportunidade para compartilharmos o Deus sobrenatural. Nesse momento em que nós precisamos do sobrenatural para agir nas nossas vidas. Que essa fé esteja em nós. Ao final lá do texto você tem duas questões. Diante de tudo que nós ouvimos, anote lá e que você dê uma resposta. O que é fé? Eu falei várias coisas, mas é importante que você anote. O que é fé? Responda. E daí, a segunda questão, cite algumas coisas que você espera que aconteçam em seu futuro. E procure colocar ao lado de cada uma delas uma promessa bíblica. O que você espera e uma promessa bíblica ao lado.
e ore em cima dessas coisas e creia, e Deus vai agir. Eu creio que o Espírito de Deus ministrou ao nosso coração hoje. Eu quero orar por você, para que a fé, certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, seja uma realidade na sua vida. Que você enxergue com olhos da fé o futuro, não com os olhos de uma mídia que quer colocar o país em polvorosa, não com os olhos daqueles que não têm interesse no povo coisa nenhuma, que têm interesses pessoais. Coloca os olhos na palavra de Deus. É dela que precisamos.